Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre CSS, layout em CSS, em particular o Grid Layout. O Grid Layout é semelhante ao Flexbox, só que o Flexbox é unidimensional, o Grid Layout bidimensional, ou seja, pega uma área. O Flex Layout vai alinhando as coisas. O espírito dele é trabalhar com linhas e continuações. Seguinte. O Grid Layout não, a gente já parte de imediato com a área onde a gente tem linhas e colunas. Já houve uma época que a gente fazia layout em HTML nas páginas web, usando o próprio HTML, o elemento table, né, tabela, mas isso não é o apropriado, porque a semântica da tabela é para ser usada com dados tabulares, não é para fazer layout. E outra, a gente fica difícil colocar o espacejamento entre... fica uma coisa complexa no HTML, quando o CSS sozinho faz isso aí, que é uma aquisição recente, por isso muitos frameworks como Bootstrap, tudo, não são exatamente a mesma coisa do CSS plano, o CSS3, no que se concerne ao grid. Tá? Então vamos em frente. O que é os princípios básicos do grid? Num container, quer dizer, um objeto que vai conter todos os outros, eu ponho display grid, ou display inline grid, se eu quiser colocar todo essa parafernália em inline, né? Eu posso querer ele com um bloco, ocupando todo o espaço, ou inline no meio da minha linha, lá seguindo o fluxo normal. Então já falamos sobre a principal diferença entre Flexbox e Grid, são as dimensões, unidimensional e bidimensional. E esse container, tem uma figura aí ao lado, ela contém os filhos imediatos dela, são os itens que a gente quer arrumar na Grid. Se tiver um neto, quer dizer, um filho do filho, esse neto não é mexido. Então, caso a gente queira, a gente pode usar um grid de novo num desses itens e ele passa a ser um container para os filhos dele, certo? Seria a chamada subgrid. Tá? Mas a gente não vai discutir isso. Isso aí é mais ou menos intuitivo e não traz nada de novo. Bom, quais são os comandos grid que a gente tem, fora o display grid? Grid template columns, eu vou dizer quantas colunas eu quero e qual é o tamanho relativo delas. Ou algumas eu posso dar um tamanho absoluto. Aqui, por exemplo, na primeira linha eu tenho 2 REM. São o root é M, né, o espaço de um M no root, no body do HTML. Então 2 M seria esse espaço absoluto. Mais um frame, esse FR é relativo, é fracionário, eu chamei de frame, não é frame. Um FR seria um espaço relativo, fracionário, uma fração. Essa fração é indeterminada, só que se eu colocar um FR e 2 FR como está aí, com 2 FR vai ficar o dobro do tamanho do 1 FR. E essas três colunas aí vão ocupar a área toda. Certo? A mesma coisa com linhas. Então, Grid Template Rows é o equivalente para linhas. 100 px, eu digo, tem 100 pixels, a primeira linha. A segunda linha tem 20% da área. A terceira linha tem uma fração lá que não interessa, porque não tem nada para ele comparar. Eu posso usar também essas funções, min e max, quer dizer, no mínimo 200 px, no máximo eu botei automático, certo? Alto. Mas poderia ser outra unidade de medida, né? Repeat
é para eu repetir, para não ter que escrever um FR, um FR, um FR, uma coluna, todas as colunas iguais. Então, repite 3 vezes um FR. Esse column gap e grid row gap, ou grid gap, o grid gap é a composição dos dois, certo? Se eu botar um valor só, é o mesmo valor para os dois. Se eu colocar 2 valores, então é um valor para row e um valor para coluna. Tá? Então, seguindo aqui. Os itens também têm algumas propriedades, só que são propriedades relativas só a ele, ao posicionamento dele. Então, por exemplo, grid column start, ele começa na coluna 3. Grid column end termina na coluna 5, é a próxima coluna. Então, ele ocupa a coluna 3 e 4, se eu colocar essas 2 primeiras linhas descrevendo um grid, não é no CSS de um item do grid. A mesma coisa com linhas, coluna 1, coluna 3. Grid column 4, eu estou dizendo que ele começa e termina naquela coluna. Colocando separado por barras, é como se eu colocasse um start e um end. Grid row, começa na linha 1, termina na linha 3. Ou também existe outra forma de dizer, começa na coluna 1, span 3, ou seja, ocupa 3 colunas a partir da coluna 1. E grid area, que eu vou dizer a linha inicial, a coluna inicial, a linha final, a coluna final. Bom, são as maneiras que a gente tem de introduzir propriedades ao posicionamento dos itens. Eu também tenho uma grade implícita, que eu digo, por exemplo, grid template rows 50 pixels, mas só coloquei uma linha. E as próximas vão ser o quê? Não disse nada. Se eu disser grid auto row 100 px, aí eu digo a primeira é 50, a segunda em diante é 100 px. E essa template column é a mesma coisa, eu estou dizendo que tem 2, aí não altera nada, né? O importante aí é só rows. Rows, esse auto rows, eu tenho também um auto columns, que eu não coloquei aí, mas é a mesma coisa. Bom, gente, vamos ver um exemplo. Eu não vou mostrar a listagem a vocês, para não tomar muito tempo, e porque simplesmente é CSS. Então a gente vai no DevTools, do Google Chrome, vamos mexer no CSS e ver o que acontece com a imagem. Então, aqui está um filminho com as nossas primeiras experiências. Então vou abrir logo o DevTools. Vejam, vou selecionar um elemento, selecionei o A e cliquei ali para pegar o wrapper dele, que é o container, né? Então, com o container na mão, eu vou fazer umas alterações aqui. Primeiro, mudar o template rows, aí botei 3 linhas. Aí vejo que só tem 2 itens, por quê? Porque o segundo deve estar com span 2, né? Ocupando a segunda e a terceira coluna. Aliás, a segunda e a terceira linha, desculpe, não está não. Está ocupando colunas, eu mexi nas linhas. Então vamos lá, vamos nas colunas aqui. Então vejam que eu passei para 2 colunas, agora passei para uma só. Ficou um restinho ali, mas não faz parte da... Pronto, agora. Coloquei 4, aí o segundo ocupa 2, certo? Então... E eu estou mudando o peso relativo. Então, a terceira coluna ficou 3 vezes maior. Agora vamos mexer um pouquinho num elemento. Só que esse A aí não tem muita coisa interessante. Então, vamos selecionar outro, o B. Vamos selecionar o B. Pronto, o B vocês vão ver que ele deve estar com span 2, exatamente. Porque ele está ocupando 2 colunas. Não é aqui ainda, espera aí. B, pronto. Ele está com span 2. Vamos tirar esse span 2 dele, ele vai ficar igual aos outros. Aí vocês vejam que ele ficou estreitinho, certo? Esse D está mais largo porque lá no template columns eu coloquei 3 vezes 3 FR, não é para ele, e 2 FR para o último. Aí ficou um pouco diferente.
eu posso alterar aqui, ó, de 2 a 6, de 2 a... ou só 2. Aí ele está só na linha 2 ocupando uma coluna. Na coluna 2 ocupando uma coluna. Bom, gente, então vamos mexer no outro aqui. Eu estou no wrapper. Tá o Auto Roll 120, eu vvou botar 200, vocês veem que cresceu a segunda linha diante, né? E a primeira é 70, a segunda eu vou botar agora 70, vai ficar tudo igualzinho, certo? Todas com 70. 120 voltei ao que era. Template Rolls está aqui, vejam que era 3 e 4. Eu vou modificar aqui, vou botar um repeat, certo? 3, um FR, ou seja, como se eu entrasse um FR, um FR, um FR. 3, um FR, tá tudo igualzinho agora, tá? As colunas, né? O gap, mexi no gap ainda, vamos mexer no gap. Então o gap tá 10 pixels, eu vou colocar 10 pixels na vertical, né, entre linhas. Vou botar 30 pixels entre linhas, 10 pixels entre colunas. Vejam o que acontece aí com o espaçamento. É o gutter, né, entre os elementos. Tá? Ele nos dá total controle. E sem eu fazer padding nenhum, sem eu fazer margem nenhum, só com grid. Bom, aqui eu vou brincar com as linhas também. Coluna alto, grid rolls está na linha 2, eu vou botar na 2, ocupando 3. Não altera nada porque ele já está na última linha. Vamos mover ele. Grid roll 1, a partir da 1, ocupando até a 3, né? Até a 4, ó, ele ficou grandão. Vamos mover ele para outro lugar. Então ele está na coluna 3. Vocês veem como a gente consegue brincar com os elementos e mover eles sem ter que reescrever nada no HTML. Eu não mexi no HTML, só CSS puro. Bom, aqui a gente está vendo agora algumas páginas que existem na internet, começando pelo MDN, que é muito boa página nesse assunto aí. Então aconselho vocês a darem uma olhada. Inclusive no final da página tem esses guias aí que são excelentes. Eu não posso recomendar mais, certo? São excelentes. Todos eles vocês devem dar uma olhada nesses guias aqui, tá? Se quiserem aprender realmente e dominar o CSS. Tá aqui o standard. É muito descritivo, muito grande, muito completo, o standard do W3C, tá? Não é um documento bom para a gente aprender, começar a aprender, mas ele como referência é excelente também, tá? Eu acho que o MDN baseou muita coisa aí, ele realmente, esse standard é muito completo. A própria Mozilla interfere muito com a criação desses standards, né? Uma das empresas que mais se dedicam a isso, que é o open source. Eles querem realmente povoar o mundo com os navegadores dele, então isso é muito interessante. Tá claro que todo mundo participa, a Microsoft, a Google, mas a Mozilla em particular, ela tem um interesse grande por causa do navegador deles, que é muito bom, é um navegador que concorre bem com o Chrome, então tá aqui para vocês darem uma olhada. Estou só dando uma passada rápida, não dá para a gente... Aqui tem um artigo interessante, que é didático, então esse eu aconselho vocês a lerem todo, não é referência só, é um artigo para aprender realmente como funciona. Muita coisa aí a gente já mostrou no vídeo, mas é bom vocês darem uma olhada e lerem isso aí, seguirem os passos, experimentarem. Pode experimentar como eu fiz no DevTools, pega uma página bem simples, uns 6, 7, 8 itens, certo? E começa a brincar. Eu até igual o que ele está usando aqui com 6 itens, né? São 6 itens.
certo? A, B, C, D, E, F, como eu fiz lá, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, e começa a brincar com eles. Bota cores diferentes em cada caixinha dessa, né? Cada elemento, e começa a brincar para aprender. Pode usar uma lista não numerada, um UL, como container e mexer nos LI, nos itens da lista, né? É uma outra forma. Ou divs, como eu coloquei divs, tá? Tudo igual. Esse Grid by Example tem uns exemplos, inclusive alguns sofisticados, para criar uma página completa com cabeçalho, rodapé, uma barra lateral, o conteúdo principal, etc. Aqui tem um guia que também é interessante, vocês devem dar uma olhada, tem uma introdução, blá blá blá, suporte dos navegadores. Hoje em dia todos os navegadores, com exceção alguns Internet Explorer, que quase não se usa mais, não tem o suporte completo, mas tem, como é que se diz, bibliotecas que suplementam, né, esse suporte. E aqui tem em português do Origamidi um guia para o CSS Grid, tá? Tem tudinho direitinho, com os exemplos no CodePen, que vocês podem seguir e dar uma olhada como funciona, até experimentar, modificar alguma coisa, também é bem aconselhável. Aqui tem uma referência rápida, essa é boa para até imprimir e ficar de lado, só que ela é preto no branco, é o contrário, vai gastar um bocado de tinta, mas vocês podem consultar ela online também, tá? Eu tiro uma cópia e uso a cópia. E aqui tem um artigo interessante com algumas. Existem muitos artigos, eu escolhi 2 artigos só, né? Esse do site Ponte e aquele outro que eu mostrei logo no início, o Learning CSS, né? Então esses 2 artigos devem ser o suficiente para vocês darem um start, tá? Então ele tem conselhos e outra coisa que é importante a gente saber. E aqui tem um daqueles guias lá do MDN, do Mozilla, né? Mostrando páginas inteiras, como é que a gente faz, como é que deixa ela responsiva, ela funcionando no celular e a mesma página funcionando no desktop ou nos tablets ou nos notebooks, tá? Com telas de tamanhos diferentes. Então as medias queries seriam usadas para filtrar e modificar esse comportamento. Então está aí um exemplo de uma página, um layout de 12 colunas e por aí vai, tá? Então vocês vejam, nem sempre um framework é necessário. Isso aí é CSS puro. Tudo isso aqui é CSS puro, plano, sem nenhum JavaScript e sem nenhum framework. Tá aí alguns itens, né, como se fosse um site de vendas, né? Então vocês podem dar uma olhada nisso, é interessante. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, sai um pouco longo esse vídeo, mas espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, me dê um like, se não gostaram, pode mandar um dislike também, eu aceito as críticas, tá bom? Então, agradeço muito a participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicando aí no botão subscribe e ativando o sininho para receber notificações quando existirem novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.